Olá pessoal, antes de começar as atividades, eu preciso tratar sobre um assunto muito sério com vocês, que afeta grande parte dos alunos no processo de habilitação, mas infelizmente grande parte desses alunos desconhece, que é o transtorno de atenção, conhecido como TDA, transtorno de déficit de atenção, em alguns casos transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Primeiro, se você estuda e não se lembra o que estudou. Segundo, não consegue se concentrar no que está fazendo. Terceiro, sempre deixa os afazeres para a última hora, muito conhecido como procrastinação. Quarto, tem dificuldade de interpretação. Você lê, se esforça, mas não consegue entender o que está lendo. Se você se identificou com algum desses itens, é muito importante que você escute o que eu tenho para te dizer. Isso pode estar acontecendo porque você está com a mente cansada, pode ser por preocupação, pode ser por ansiedade ou porque você não está dormindo bem. Em último caso, pode ser transtorno de atenção ou o TDAH. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, existem 2 milhões de brasileiros que sofrem de transtorno de déficit de atenção, mas não sabem. O TDAH é um transtorno de desenvolvimento caracterizado por impulsividade, desatenção e agitação. Inicialmente, esse transtorno só era identificado em crianças, mas estudos recentes identificaram também os mesmos sintomas em adultos. Como eu não sou especialista da área, eu vou deixar aqui apenas o meu alerta. Você pode não estar aprendendo por diversos motivos, como eu disse: cansaço mental, preocupação, ansiedade, etc. Mas se não for nenhum desses casos anteriores, é importante que você procure um profissional da área para te orientar melhor, entendido? Espero que essas informações possam te ajudar. Pessoal, lembrando também, o meu curso já está disponível, são 5 horas de conteúdos, todos muito bem organizados, e ainda você pode conhecer o curso sem custo nenhum. E se você achar que o curso te atende, que atende às suas expectativas, aí sim você terá a opção de adquirir todo o material. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora pegue caneta e papel e vamos à correção das atividades. Serão 30 questões de infrações e penalidades. Acompanhe comigo. Vamos lá, a primeira questão. Disputar corrida por espírito de emulação é uma infração. Espírito de emulação é um espírito de competição, um espírito de competitividade. Alternativa A, infração gravíssima, 7 pontos. Alternativa B, infração grave, 5 pontos. Alternativa C, infração média, 4 pontos. Infração leve, 3 pontos. Alternativa A, gravíssima, 7 pontos. E também tem multa multiplicado por 10. Suspensão do direito de dirigir, ainda vai ter que fazer um curso de reciclagem, recolhimento do documento de habilitação e ainda remoção do veículo. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando? Lembrando, a cassação é a perda do direito de dirigir. O condutor terá que começar tudo outra vez. Alternativa A, o infrator estiver conduzindo o veículo com o direito de dirigir suspenso? Sim, este é um motivo. Alternativa B, o infrator for condenado judicialmente por delito de trânsito? Também é outro motivo. Alternativa C, for reincidente em determinadas infrações cujo Código de Trânsito Brasileiro prevê a penalidade? Também. Alternativa D é a alternativa correta. Todas as respostas acima estão corretas. Todas vão levar à cassação do direito de dirigir. O condutor responsável por uma infração de trânsito está sujeito às seguintes penalidades. Alternativa A, remoção e retenção apenas. Remoção e retenção são medidas administrativas, não pode ser alternativa A. Alternativa B, advertência por escrito? Sim. Multa, suspensão do direito de dirigir? Também. Cassação da CNH? Sim. Alternativa B é a alternativa correta. Um macete para vocês. As medidas administrativas começam com a letra RT, remoção, retenção, recolhimento e transbordo. Então, para você diferenciar as medidas administrativas das penalidades, fica aí esse macete. Alternativa B é a alternativa correta. Quando o auto de infração será arquivado e seu registro julgado sem valor? Alternativa A, de acordo com o entendimento do agente de trânsito? Incorreto. Alternativa B,
quando o condutor infrator for menor de 18 anos, também está incorreto. Alternativa C, quando no prazo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação ou devido à irregularidade. Esta é a alternativa correta, alternativa C. O recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo CRLV poderá ocorrer quando? Só uma observação sobre a pergunta, é que trata sobre o documento do carro, ok? Documento do veículo. Alternativa A, dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, vencida há mais de 30 dias. No caso da alternativa A, o problema está com a habilitação e não com o documento do carro. A alternativa A está incorreta. Alternativa B, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos, também não é essa a alternativa. Alternativa C, estacionar no passeio ou sobre a faixa destinada a pedestre, pode ser em alguns casos em que o condutor nem esteja lá e o veículo será removido. Alternativa D, no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Alternativa D, alternativa correta. Quando o problema não pode ser resolvido no local, o veículo é removido e o documento é recolhido. Alternativa D. Ocorre o recolhimento da CNH quando o condutor? Veja bem, essa pergunta é diferente da pergunta anterior. No caso da pergunta anterior, se tratava do documento do veículo. Neste caso, se trata do documento do condutor, que é a CNH. Alternativa A, estacionar em local proibido pela sinalização. Isso vai acarretar o recolhimento da CNH? Não necessariamente. Alternativa B, estacionar sobre a faixa de pedestre? Também não. O problema neste caso é com o veículo. Alternativa C, dirigir veículo de categoria diferente da habilitação? Exatamente, alternativa C, porque diz respeito diretamente à CNH do condutor. Então, neste caso, o documento vai ser recolhido, a CNH vai ser recolhida. Alternativa C. Se você ultrapassar outro veículo pelo acostamento, cruzamentos ou passagens de nível, você será autuado e pagará uma multa no valor de, lembrando, fazer ultrapassagem pelo acostamento ou passagem de nível é considerado infração gravíssima. Então, alternativa A, 293,47 multiplicado por 5. Alternativa B, 88,38. Alternativa C, 195,23. Alternativa D, 293,47 multiplicado por 10. Então, neste caso da pergunta aí, ultrapassar pelo acostamento é a alternativa A, 293,47, que é uma infração gravíssima, e multiplica por 5. Sobre aplicação das penalidades, verifique qual das alternativas abaixo é incorreta. Alternativa A, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 30 dias de prazo para apresentá-lo. Alternativa A é correta, 30 dias para apresentar o infrator. Alternativa B, serão impostas ao condutor, sim, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador? Também, alternativa B está correta. Alternativa C, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 60 dias de prazo para apresentá-lo? Não, ele terá 30 dias. Alternativa C está incorreta, é a que nós estamos procurando. E alternativa D, a penalidade de multa poderá ser transformada em advertência por escrito? Sim, caso seja uma infração leve ou média cometida dentro de um ano. Alternativa C está incorreta. O tipo da infração, o local, a data e a hora, a identificação do agente, entre outros, faz parte. Alternativa A, do processo administrativo. Alternativa B, das medidas administrativas. Alternativa C, das penalidades. E alternativa D, do auto da infração. Alternativa D é a alternativa correta. No auto da infração, quando o agente de trânsito está confeccionando ali o boletim, ele precisa colocar o local, a data, a hora e a identificação. Então, alternativa D. Ser pego cometendo qualquer infração acarreta ao condutor as penalidades e medidas administrativas indicadas no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É penalidade que pode ser aplicada ao infrator não reincidente pelo prazo mínimo de 6 meses a 1 ano. Alternativa A, suspensão do direito de dirigir. Alternativa B,
advertência por escrito. Alternativa C, multa. E alternativa D, cassação da permissão para dirigir. Se o condutor não for reincidente em infração leve ou média dentro de 1 ano, o órgão responsável deverá transformar aquela infração em advertência por escrito. Alternativa B. As penalidades previstas no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, serão impostas. Muito boa essa pergunta. Alternativa A, ao proprietário do veículo e ao transportador. Alternativa B, ao proprietário do veículo, condutor, transportador ou embarcador. Alternativa C, aos pais ou responsáveis pelo condutor, sejam embarcadores ou transportadores. E alternativa D, ao condutor ou responsável do mesmo. Nós temos 4 personagens no trânsito que eles podem ser responsabilizados pelas infrações cometidas. E alternativa B, ao proprietário do veículo, ao condutor do veículo, ao transportador ou embarcador, que é o dono da mercadoria. Alternativa B. No auto de infração, não é obrigatório constar, isto é, na confecção do boletim ali de ocorrência, tá? Para que você entenda melhor. Alternativa A, o tipo de infração? Sim. Alternativa B, o local, a data e a hora? Também. Alternativa C, a marca do veículo? Também. Alternativa D, o prontuário do condutor? Não é obrigatório constar no auto da infração. Alternativa D. Quando o motorista estacionar junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visitas de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, ele será punido com: alternativa A, multa apenas. Alternativa B, retenção do veículo e multa. Alternativa C, remoção do veículo e multa. Alternativa D, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Alternativa correta é a alternativa C, remoção do veículo e multa. 99% dos casos de estacionamento irregular vão acarretar a remoção do veículo, exceto quando o veículo está estacionado na contramão de direção. Então, neste caso, a alternativa C é a alternativa correta. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa? Você lembra do macete? Vamos usar agora. Alternativa A, retenção do veículo. Alternativa B, remoção do veículo. Alternativa C, recolhimento da carteira nacional de habilitação. E alternativa D, suspensão da carteira nacional de habilitação. Veja bem, a única aí que não corresponde a uma medida administrativa é a alternativa D, suspensão da carteira nacional de habilitação. O macete para a medida administrativa é: inicia-se com a letra R, retenção, remoção e recolhimento, ou também com a letra T, transbordo do excesso de carga. Então, neste caso aí, alternativa D. Não configura crime de trânsito. Só uma observação sobre essa pergunta. Todas as alternativas são infrações de trânsito, mas uma delas não é crime de trânsito. 3 são crimes e uma não é crime, ok? Alternativa A, dirigir embriagado é infração e é crime. Alternativa B, participar de disputas ou rachas na via pública ou evento não autorizado? Sim, é infração e crime. Alternativa C, transitar com excesso de velocidade em até 20% acima da velocidade máxima permitida? É uma infração de trânsito, mas não é um crime. Então é essa que nós estamos procurando. E a alternativa D, deixar de prestar socorro à vítima quando envolvido em acidente de trânsito, também é crime de trânsito, salvo por risco de morte. Então, a alternativa C é a alternativa correta. As penalidades serão impostas ao condutor do veículo. Esta afirmativa é alternativa A, correta, pois cabe ao condutor a responsabilidade por todas as infrações cometidas. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, incorreta, pois as infrações poderão ser responsabilidade também do proprietário. Olha, a responsabilidade ser do proprietário não tira a responsabilidade do condutor. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, correta, por ser responsável pelos seus atos e ações. Alternativa C, alternativa correta. O condutor, ele é responsável
pelos atos praticados na direção do veículo. A pergunta diz o seguinte: as penalidades serão impostas ao condutor do veículo? Esta afirmativa é correta, sim, se tratando, no caso, dos atos praticados na direção do veículo. Alternativa C. O julgamento das penalidades de trânsito se dará através de alternativa A, recurso de infração de trânsito. Alternativa B, notificação de autuação. Alternativa C, processo administrativo. E alternativa D, auto de infração. Alternativa correta é a alternativa C, processo administrativo. Então, o julgamento das penalidades, ele precisa passar por um processo, neste caso o processo administrativo, para apurar possíveis irregularidades. Por isso, tem que ter o processo administrativo. Deixar de dar passagem em interseção não sinalizada a veículo que vier pela direita, considerada infração. Alternativa A, gravíssima. Alternativa B, grave. Alternativa C, média. E alternativa D, leve. Não dar preferência em cruzamento não sinalizado para o veículo que vier à direita é considerada infração grave. Alternativa B. Sendo o condutor reincidente na penalidade de suspensão do direito de dirigir em menos de 12 meses, esta poderá ser aplicada novamente pelo prazo máximo de alternativa A, 6 meses, alternativa B, 1 ano, alternativa C, 1 mês e alternativa D, 2 anos. Alternativa correta é a alternativa D. Então, caso o infrator seja reincidente em infração dentro do prazo de 1 ano, a próxima suspensão pode chegar então a 2 anos, no máximo 2 anos, alternativa D. Quando o condutor estacionar o veículo junto aos pontos de embarque e desembarque de coletivos, devidamente sinalizados, será punido com alternativa A, multa apenas, alternativa B, retenção do veículo, alternativa C, apreensão da carteira nacional de habilitação e multa, e alternativa D, remoção do veículo e multa. O problema que é tratado na pergunta é que o veículo está estacionado em local proibido e, em caso de estacionamento não regulamentado, a medida correta é remoção do veículo e multa. Alternativa D. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração punível por alternativa A, advertência escrita pelo diretor do Detran. Alternativa B, advertência oral. Alternativa C, multa e apreensão da carteira de habilitação. Alternativa D é a alternativa correta. Dirigir com falta de atenção acarreta ao condutor multa. A infração gravíssima acrescentará no prontuário do condutor quantos pontos? O que é prontuário primeiro, né? Prontuário é onde fica ali identificado a pontuação que o condutor vai cometendo com o decorrer do tempo. Então, é chamado de prontuário. Então, vamos lá. Infração gravíssima soma quantos pontos? Alternativa A, 6 pontos. Alternativa B, 4 pontos. Alternativa C, 7 pontos. E alternativa D, 5 pontos. A alternativa correta é a alternativa C, 7 pontos. Infração gravíssima, 7 pontos. Dirigir veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias é considerado infração. Isto é, o condutor ele tem um prazo de 30 dias para conduzir o seu veículo com a CNH vencida até 30 dias. Quando passar de 30 dias, será considerado. Alternativa A, não é considerado infração. Alternativa B, média com apreensão da CNH. Alternativa C, gravíssima com recolhimento da CNH. E alternativa D, grave e multa. Alternativa C, gravíssima com recolhimento da CNH. Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove qual condição é uma infração. Alternativa A, leve e retenção do veículo. Alternativa B, média e remoção do veículo. Alternativa C, grave e retenção do veículo. E alternativa D, gravíssima e remoção do veículo. E alternativa D, gravíssima e remoção do veículo. Lembrando que estacionamento irregular vai acarretar remoção do veículo.
Dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é uma infração, isto é, ele é habilitado na categoria A e está conduzindo veículos da categoria B. Alternativa A, gravíssima com fator multiplicador por 2 e retenção do veículo. Alternativa B, gravíssima com fator multiplicador por 3 e remoção do veículo. Alternativa C, gravíssima com fator multiplicador por 5 e remoção do veículo. E alternativa D, gravíssima com fator multiplicador por 10 e retenção do veículo. Lembrando que esse fator multiplicador, ele multiplica a multa. Alternativa correta é a alternativa A, gravíssima com fator multiplicador por 2, isto é, infração gravíssima multiplicado por 2 vezes e retenção do veículo. Alternativa A. É infração de trânsito a desobediência em qualquer dos sinais inscritos nas placas de alternativa A, regulamentação, alternativa B, indicação, alternativa C, educação e alternativa D, advertência. Olha só, para ser considerado uma infração de trânsito, tem que ser um desrespeito à sinalização de regulamentação, que são as placas vermelhas e branca, alternativa A. Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as faixas destinadas a pedestres, o condutor será punido com, então, estacionamento não regulamentado. Alternativa A, multa apenas. Alternativa B, suspensão do direito de dirigir e multa. Alternativa C, remoção do veículo e multa. Alternativa D, advertência e multa. Alternativa C, remoção do veículo e multa. O condutor que estiver com a sua carteira nacional de habilitação suspensa e for encontrado dirigindo, será punido com alternativa A, remoção do veículo e multa, alternativa B, retenção do veículo, alternativa C, apreensão da CNH e renovação da suspensão, alternativa D, alternativa correta, multa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, isto é, o condutor está conduzindo o seu veículo. Muitas vezes ele não sabe que está com o direito de dirigir suspenso e o guarda vai constatar a suspensão e, neste caso, ele vai fazer o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. Ao deixar de usar o cinto de segurança, o condutor comete uma infração. Alternativa A, grave, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Alternativa A é a alternativa correta. É considerado infração gravíssima, punida com o valor da multa multiplicado por 10, mais recolhimento da carteira nacional de habilitação. É alternativa A, violação do taxímetro. Alternativa B, participação de competição esportiva sem autorização da autoridade de trânsito. Alternativa C, envolver-se em acidentes. E alternativa D, usar telefone celular. Alternativa B, participar de competição esportiva sem autorização da autoridade de trânsito.